Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao podcast Chá Comigo. E hoje, o convidado especial que vem tomar um chá comigo e fazer aquele bate-papo gostoso, trazendo um assunto extremamente relevante, é o Marcos Ferreira. Marcos é psicólogo e bacharel em filosofia, professor há mais de 25 anos, especialista em vendas e comunicação. E o tema de hoje é: quem não se comunica se trumbica, essa frase extremamente famosa de um grande comunicador do nosso país, o Chacrinha. E aí, Marcos, eu queria te dar as boas-vindas, te agradecer por estar aqui, por aceitar esse convite. E eu já vou começar a te fazer uma pergunta. O que é comunicação e por que o ser humano se comunica? Muito bem, Maria. Quero agradecer demais o seu convite, por poder partilhar aqui com você este chá. Não sei como é que tá aí para você, mas aqui na minha cidade está bem quente, então estou tomando um chá gelado aqui. Hoje eu estou no gelado também, que aqui está bem quente. Quero dar os parabéns, as boas-vindas a todo mundo que está acompanhando aqui, né, esse nosso chá. E dizer que se você está aqui é porque você decidiu triunfar, você decidiu, de algum modo, ser uma pessoa melhor do que você já é. Então, se de algum modo eu puder contribuir para essa sua evolução, vai ter de mim tudo que eu puder dar. Isso mesmo. Então, respondendo aí, Maria, você perguntou primeiro o que é comunicação. Sim. É isso? Sim. Porque o ser humano se comunica, né? E só antes de você me responder essas duas perguntas, eu sou do mundo corporativo, né? Então, uma das grandes falhas que a gente tem e mais difíceis é a comunicação no ambiente corporativo e o quanto que isso impacta. Então, não é à toa que a gente escolheu esse tema para te trazer aqui e realmente trazer uma clareza, né? E para que a gente possa se comunicar da melhor forma e do melhor jeito. Então, o que é comunicação? Perfeito. Então, comunicação é um processo que envolve duas ou mais pessoas em que a gente vai compartilhar sentimentos, emoções, ideias, visões de mundo, percepções. Então, quando você, inclusive, me fala, né, você é do mundo corporativo, um dos desafios que o mundo corporativo tem é a comunicação, e é um grande desafio mesmo, porque a gente precisa alinhar a comunicação lá da mais alta diretoria, desde o CEO, o presidente. Algumas empresas não têm, né, o CEO, o presidente, ou o fundador que orienta tudo, até a pessoa que está lá na base do trabalho, e que, infelizmente, algumas pessoas não dão trabalho. Pode ser a pessoa que vai servir o café, que limpa o escritório, não importa, todo mundo tem que estar falando a mesma coisa. Aquilo que sai lá da diretoria e chega até a produção, até a parte de execução, tem que ser entendido da mesma maneira. Então, a comunicação é alinhada. E é difícil, é um desafio muito grande, porque nesse processo, nem sempre as pessoas estão preocupadas com o que o outro está entendendo. Eu costumo dizer que sempre que se fala, sempre que eu transmito uma ideia, há comunicação. E comunicação é o que o outro entende, não é necessariamente aquilo que eu falo. Então, para que a comunicação seja harmônica, o que eu falo e o que o outro entende tem que ser a mesma coisa. Não pode ser telefone sem fio, né? Que é essa brincadeira, né? Que a gente, quando criança, fazia e que está totalmente ligada a essa comunicação, né? Como que essa comunicação começa e onde ela termina, como que ela termina. Exato. E sabe que a ideia do telefone sem fio é um dos desafios. O outro desafio é levar em conta se a pessoa que está me ouvindo, se ela tem capacidade de me compreender ou compreender a ideia que eu estou passando. Então, se, por exemplo, eu vou comunicar para um adulto que se ele colocar o dedo na tomada, ele vai levar choque, eu posso dizer, não coloca o dedo aí, porque aí passa a corrente elétrica, você vai levar um choque, pode até morrer. Se eu vou passar a mesma informação para uma criança de 2 anos, tem que ser numa outra linguagem. O conteúdo é o mesmo, né, por isso que... Marcos?
Perfeito. É o que a gente chama de habilidade de tradução. É traduzir uma ideia sem perder o contexto da ideia. Eu passo a linguagem de um modo para outro sem perder conteúdo. Então, se eu digo para a criança que está passando corrente elétrica, ele vai tomar um choque, pode morrer, para ela pode não fazer sentido nenhum. Mas se eu disser assim, faz dodói. O dodói ela entende. Mas se eu falar para um adulto, Maria, não põe o dedinho aí porque faz dodói. Vai olhar para minha cara, vai dar risada. Então eu preciso me certificar de que a informação que eu estou passando vai ser perfeitamente compreendida para o outro. Então, nesse processo, eu preciso saber se a minha informação está no rol de conhecimento do que a outra pessoa domina. Então, eu preciso equalizar a minha comunicação, a minha linguagem, à realidade da outra pessoa. E nem sempre isso acontece. Eu poderia falar que a gente precisa identificar o perfil, seria isso? Não sei se seria essa palavra, né? Como a gente comparou com criança, né? A criança, eu vou usar uma outra linguagem, mas isso, no mundo corporativo, inclusive, ele é preciso ter essa habilidade de identificar quem vai me ouvir, quem vai receber a minha comunicação, porque é diferente dependendo do nível ali hierárquico, como que essa informação chega. Então, realmente, a gente precisa se adaptar ao tipo de linguagem. Sim, sim. E é curioso porque nem sempre as pessoas têm essa preocupação, né? Nem sempre. Na verdade, acho que é por isso que os maiores conflitos acontecem. Porque eu quero falar do meu jeito, da forma que eu estou entendendo, sem me preocupar com quem está recebendo. E aí a gente pode até falar que falta empatia aqui, né? Que é é um dos pilares, inclusive, das relações interpessoais, né? Assim como o autoconhecimento, a empatia é um dos pilares. Então, se eu não tenho empatia para entender que, para eu falar alguma coisa, para eu escrever alguma coisa, a pessoa que vai receber, eu preciso ter essa habilidade de entender se ela vai compreender ou não, se eu estou usando o tipo de linguagem correto, se a forma com que eu estou comunicando está sendo correta, ou se está sendo um telefone sem fio. E que muitas das vezes, no meu entendimento, né, eu não sou especialista nisso, mas eu percebo que a gente, no decorrer da rotina, que é algo que está ali te sugando, você quer passar de qualquer forma, porque você precisa dar aquele comando, sem se preocupar com o resultado que isso vai ser causado por causa da má comunicação, por causa da forma com que você entrega aquela informação. Exato. Por isso que é importante ter preparo prévio, né? Preparar anteriormente aquilo que você vai falar. Olha, imagina o seguinte... Vou te interromper, Marcos. O Marcos, ele já começou esse podcast, ele já entregou 2 dicas aí, de forma sucinta, que para mim são dicas assim, fundamentais. Eu estou recebendo como dica. Primeiro, é a gente mapear ou identificar o público que vai receber a nossa comunicação. Se eu estou falando para uma criança, se eu estou falando para um adulto, mas qual a escolaridade daquele adulto, isso tudo vai impactar. Então, eu acho que isso é uma das dicas mais preciosas, logo nesse início de podcast que você já nos entregou, e agora você vem falar de preparo. E para mim é uma segunda dica valiosa também. E nesse preparo, eu acho que está dentro disso tudo que a gente está falando, né? Porque se eu me preparo, eu tô sendo empática, eu tô entendendo quem é o meu público, seria nesse sentido? Isso, perfeito. É entender, ter um máximo de informações sobre para quem você vai falar, em primeiro lugar. Para quem eu vou falar? Se é homem, se é mulher, se é um público LGBTQI+, se é criança, se é idoso, se é adolescente, se é jovem, se a pessoa é escolarizada, se não é escolarizada, se a pessoa tem algum problema visual, né? Uma deficiência visual. Eu tenho uma deficiência visual, eu não enxergo de perto. Né? Eu estou de óculos aqui, porque senão não te enxergaria no computador. Sim. Né? Mas se a pessoa tem uma falha aí na visão, né, que seja mais limitante, dependendo da informação, imagina que eu vou preparar uma palestra inteirinha baseada em slide. E aí eu tenho um público formado em 90% por pessoas cegas.
Ou então eu preparo uma apresentação com muitas músicas, isso e aquilo, e na plateia tem pessoas com surdez severa. Eu tenho um primo que tem 100% surdez. Ele lê lábios, né? Então a gente consegue conversar com ele. Mas se ele ficar de costas para você, nada. Você pode gritar que ele não percebe nada, né? Dependendo do lugar, ele até percebe por conta de vibração, né? Vibração Entendi. Atrás do pescoço, no corpo e tal. E aí eu vou dar uma terceira dica, que é ter um plano B. Boa. E aí eu vou dar um exemplo para você. Uma vez me convidaram para dar uma palestra numa escola, era uma escola do SESI, né, da rede SESI. Eu fui dar uma palestra, me disseram, você vai dar uma palestra para o pessoal, olha só, para um pessoal do terceiro ano, muito descolado e tal. Eu fui achando que era o terceiro ano do ensino médio. Preparei slides todo voltado para o pessoal do ensino médio. Quando eu chego lá, era só criança na plateia, era terceiro ano do Fundamental. Né? Do Fundamental 1. Então era o quê ali? Crianças de 7 anos, 7, 8 anos de idade. Nossa. Então, o que eu fiz? Todos os slides que eu tinha preparado para a palestra, eu deixei de lado. Eu nem liguei o projetor, na verdade. Não era para aquele público, né? Não. E aí eu vou dar a quarta dica. A quarta dica. Foco na sua mensagem. Porque é muito comum, Maria, na comunicação, as pessoas ficarem preocupadas com gestos, com entonação de voz, com postura corporal, com slide, com música, com um monte de coisa, e aí, no fim, a mensagem que ela quer passar fica em segundo plano. Que quando, é na verdade, né? Exatamente, a postura, gestos, entonação de voz, tudo isso é para dar peso para a mensagem que você vai ser um complemento, né? Exato. E aí, nesse dia, qual que era o foco? Bom, o que eu preciso falar para eles? Eu preciso falar isso, isso, isso. Muito bem. Então, dentro disso, eu vou trabalhar com os exemplos deles. Muito bom. Você sabe o que me veio aqui quando você trouxe esse exemplo do terceiro ano? Que é também a gente perguntar. E muitas das vezes, ao invés de perguntar, a gente tenta adivinhar o que foi daquela primeira mensagem. Tipo, exemplo, a pessoa está te contratando, te pediu aí, né, para o terceiro ano, talvez poderia... terceiro ano, é fundamental, é ensino médio, né? E isso é normal da gente, de não fazer perguntas, porque se a gente não está entendendo, e outra coisa, né? Sobre o óbvio também, ou a gente que está recebendo a mensagem, fazer perguntas, é o meu entendimento, assim, para que fique claro, ou quem está falando, lembrar que o que é óbvio para você que está dizendo, não é óbvio para o outro, né? Então a gente, talvez também, quem te passou a informação deveria ter tido cuidado de ter detalhado o público que você ia palestrar, né? Então acho que tem os dois lados aí. Teve duas falhas. Uma foi a minha, que eu devia ter confirmado, é terceiro ano do médio. E eu confesso que eu nem perguntei porque eu não sabia que o SESI tinha fundamental. Uhum. Eu achei que era só o ensino médio. E a outra, a pessoa perguntar a confirmação. Então, eu fui na certeza, dentro aqui do meu entendimento. Foi uma falha minha e uma falha da outra. Então, você percebe que a comunicação aconteceu? Sim. A comunicação aconteceu, mas não foi uma comunicação eficiente. Não foi uma comunicação eficaz, né? Conforme a gente tá conversando, eu fiquei pensando até lá no caso do ambiente corporativo, toda vez que alguém vai passar uma informação, pensar o seguinte: o Marcos Ferreira é o rapaz que prepara o café e me traz o café. Quando eu for passar tal informação para ele, se eu disser isso, ele vai entender? Levando em conta a idade, levando em conta a escolaridade, levando em conta a cultura que ele mesmo, tem, né, o jeito que eu vou passar. Ele vai entender? Então tem que, ainda que tenha um trabalho que você vai, como se fosse um funil, a informação sai de um jeito, ela tem que ser traduzida para outra forma de comunicação,
e depois retraduzida, até chegar num modo em que todas as pessoas consigam compreender. Não pode perder o conteúdo. A mensagem tem que ser a mesma. A maneira como eu vou passar a mensagem é que pode mudar. É que será adaptada àquele público, né? Perfeito. Mas a mensagem, ela realmente tem que estar muito, muito clara para quem vai passar, para ele até não desviar, né? Perfeito. A mensagem tem que estar clara para quem vai passar a mensagem, porque às vezes não está clara. Senão vai ser distorcido também, né? Exato. A própria pessoa vai acabar distorcendo. E aí começam os conflitos, né? Demais. Eu realmente, a gente está falando e eu vou pensando aqui nesse mundo corporativo, que competência é essa, né? Como que a gente precisa trabalhar essa elevação de consciência nas pessoas para realmente ir melhorando, né? Porque é um aprendizado constante, né? A gente não aprende pronto, o aprendizado ele é constante e a gente precisa realmente exercitar isso, né? Acredito que seja como atividade física. A comunicação ela precisa ser exercitada diariamente para que você possa cada vez mais se comunicar de forma clara, objetiva e correta, né? Para que você passe a mensagem correta para quem é o receptor dessa mensagem. E aí, o que me veio aqui agora, Marcos? A gente, me incluo talvez, porque algumas pessoas não acreditam, tá? Mas eu sou muito tímida. E hoje vou trabalhando, lógico, a minha timidez, mas quando criança era de grudar, assim, chegar na casa de alguém, era de grudar no pescoço da minha mãe, de vergonha, de não conseguir olhar no olho das pessoas por timidez. E aí, minha mãe até fala assim, gente, quem te viu, quem te vê. Ela usa esse termo, né? Porque para quem não queria nem falar, hoje está em cima de um palco, palestrando, passando mensagem, sendo mentora de pessoas. E ela fala isso comigo, principalmente depois do Só Delas, né? Que foi aquele evento. E por que você acha que as pessoas têm tanto medo de se expor em público, de falar em público? Você pode trazer alguma dica e que possa ajudar essas pessoas a saírem desse lugar do medo? Posso sim. A gente começou falando sobre o papel da comunicação, né? Por que a gente se comunica? Porque é por meio da comunicação que a gente troca ideias. Certo. Os animais também se comunicam. Vamos pegar, por exemplo, as abelhas, as formigas, mas a linguagem delas é puramente instintiva. Elas já nascem com aquele rol de linguagem, elas já nascem sabendo como porque não tem racionalidade. Exato. A comunicação humana, ela é essencialmente simbólica. Por isso que a maneira como eu me comunico hoje, 2022, é diferente da maneira como a minha filha, ou a minha neta, ou os meus netos, bisnetos, vão se comunicar lá em 3122. Sim. 3.000 não, né? 2122. Por quê? Porque a sociedade muda, a cultura muda, os costumes se transformam, os hábitos, e a comunicação, ela é dinâmica. Eu costumo até dizer o seguinte, a casa do João de Barro, ela fica pronta, parece ridículo o que eu vou falar, é até risível, né? Mas a casa do João de Barro, ela fica pronta quando ele termina. Mas a casa humana não fica pronta quando a gente termina. Ela fica pronta primeiro na imaginação humana. A gente idealiza, né? Exato. Você comprou o terreno para construir, você vai ali no terreno, você fica já imaginando como vai ser a casa. Aqui eu quero uma parede desse jeito, vai ter tantos quartos, eu quero tantos banheiros, eu quero uma piscina, uma cozinha em conceito aberto, né? Agora está muito comum. Então, primeiro fica pronto na cabeça da gente. E a comunicação é importante porque a gente vive em sociedade. Quanto melhor eu me comunico, melhor eu vivo em sociedade. Melhor são os meus relacionamentos. Né? Não só relacionamentos afetivos, né, amorosos, mas relacionamentos profissionais. Qualquer tipo, né, de relação. Por isso, eu costumo dizer que as pessoas não têm medo de falar em público. Porque se você está na praça da sua cidade, conversando com outra pessoa, e tem pessoas em volta, você está em público falando. As pessoas sentem medo de falar para o público.
Ou as pessoas sentem medo de falhar em público. Eu acho que agora você trouxe uma boa fala aí. Talvez seja o medo de errar, né? De falhar, de verbalizar algo, né? A nós aqui, inclusive, nós estamos num bate-papo ao vivo e que se a gente tivesse esse medo de falhar, lembrando que nós somos humanos e se a gente errar, a gente vai se desculpar e vai evitar errar de novo, porque pode acontecer, né? Isso pode acontecer. E agora, que dica você daria para a pessoa ir eliminando esse medo, ir cuidando desse medo, porque o medo ele bloqueia, o medo ele trava, e se a gente não souber lidar com ele, ele vai te bloquear mesmo, a ponto de não te deixar seguir. Que dica você nos dá para quem tem esse medo muito aguçado começar a se soltar e Talvez eu vá na contramão do que o mercado aí na área de comunicação costuma dizer. Eu acho que as pessoas não devem perder o medo de falar em público, né? Claro, a gente está falando falar em público, considerando falar para o público. Sim. Né? As pessoas não devem ter medo, as pessoas devem aprender a dominar o medo. Porque se a pessoa perde o medo, ela corre o risco de meter os pés pelas mãos. Verdade. Quando a pessoa perde o medo completamente, se torna extremamente autoconfiante, ela deixa de se preparar, ela deixa de levar em conta a mensagem que ela vai passar, ela deixa de se preocupar com a maneira como ela vai se vestir, a maneira como ela vai se portar, a maneira como vai passar a mensagem. Então, não é perder o medo, mas reelaborar isso tudo. É dominar o medo de falar em público. Eu vou até dar um exemplo aqui para você. O preparo, tá? Né? Oi? A gente falou sobre o preparo lá no início, e uma das formas de combater o medo é o preparo. Exato. Eu vou mostrar uma coisa para você aqui, olha. Eu não tinha nem... eu não costumo mostrar isso, mas como é o tema, vamos ver se dá para todo mundo ver. Ó, aqui, meu braço, deixa eu ver. Dá para ver aqui, ó, que tem uma cicatriz aqui, ó. Sim. Isso. E aqui, ó, dá para ver melhor ainda. Tem outra cicatriz maior. Isso. Isso aqui foi resultado de uma semana de internação para reconstrução óssea do meu antebraço esquerdo. Nossa. Por quê? Porque eu não sabia andar de moto, né? Eu sou habilitado em moto, mas eu tirei a habilitação e fiquei o resto da vida sem andar de moto. Uhum. Aí um dia, um amigo comprou uma moto muito potente e pediu para dar uma volta. E aí eu fiquei naquela, né? Não, imagina, autoconfiança, eu sei, não, né? Pensamento positivo, vai dar tudo certo. O que aconteceu? Eu saí com a moto, ela arrancou muito potente, arrancou o pé, escapou de estribo, eu acelerei, andei, eu acho que uns 8 metros de moto e bati na parede. Nossa. Bati de cara na parede. Eu quebrei o braço com a costela, porque bateu, virou, Entendi. Quebrei o braço. Então, cuidado com o excesso de autoconfiança. Aprenda a dominar o medo. E para dominar o medo, eu preciso avaliar, fazer uma avaliação, né, de graus de risco. Exato. Eu preciso ter um domínio dos graus de riscos. É óbvio que eu dar uma palestra para crianças, na linguagem das crianças, eu corro menos risco do que eu dar uma palestra para crianças com linguagem para adultos. Sim. Eles não vão entender nada, não vão conseguir passar a minha informação, e o contrário também. Né? Então, você pediu a dica, eu vou passar aí 4 dicas no método que eu desenvolvi. É um método 4 meses. Qualquer pessoa, para dominar o medo de falar em público, ela precisa de 4 coisas. Preparação física, preparação emocional, preparação intelectual e preparação técnica. Muito bom. Porque a pessoa não se prepara emocionalmente, ela não aprende a fazer um controle de respiração, controle de ansiedade, não faz um processo de mentalização de como vai ser a palestra, não se prepara tecnicamente, então ela não vai até o local saber o número de pessoas, as características, né, da plateia, não prepara ali se ela sabe ou não usar data show,
não se prepara intelectualmente, não vai pesquisar, não sabe daquilo que ela vai falar, fisicamente ela não sabe como controlar, né, a boca né? seca, gestos, como que eu caminho, como que eu imposto a voz. E tem gente que acha que impostar a voz é gritar, né? E não é gritar, né? É projetar o som da fala, né? Isso, inclusive, eu tenho trabalhado com a Miss Brasil, que vai representar a gente. Que bacana. Então, acho que agora em junho, Miss Brasil Enilu, no Extra Latina, né? E ela é uma pessoa extremamente tímida também. Mas quando ela tá no palco, é outra pessoa. Você fala, não é possível que seja a mesma pessoa. Né? Porque ela ganha, ela tem um peso, sabe? Então, quando eu comecei a trabalhar a comunicação com ela, foi no sentido de falar de improviso, com rapidez e de projetar a voz dela. Olha só. Então, essas são algumas dicas. Então, vamos lá. Prepare-se fisicamente, emocionalmente, tecnicamente e intelectualmente. Muito bom. Se você estiver preparado nesses 4 aspectos, você não precisa ter medo, né? Porque o medo vai estar sob domínio. Vai ter um frio na barriga, né? E que é isso sempre dá. É necessário, né? Eu falo que subir no palco, eu também que canto, se não tiver frio da barriga, não tem emoção, gente. Então, isso vai ter, assim como Fernanda Montenegro, até hoje, cita que todas as vezes que ela sobe ao palco, ela tem um frio na barriga. E olha quem é Fernanda Montenegro, né? Olha o tamanho dessa mulher, dessa atriz. Na sua fala, me veio uma outra pergunta aqui à cabeça, que foi sobre o se posicionar não é gritar. E aí me veio sobre as pessoas que às vezes são agressivas na fala. E que no meu ver, assim, no meu ponto de vista, e é um ponto de vista mesmo, né? Não sou especialista nesse tema, muitas vezes é uma forma de defesa. E aí eu queria te perguntar isso, para que você fale um pouquinho para a gente sobre como cuidar disso, né? Que aí eu entendo que seria o inverso de uma comunicação não violenta. O que a gente pode aprender sobre isso, como a gente pode se comunicar, se projetar e se posicionar, mas sem ser agressivo. O que você traz para a gente disso? Isso é uma coisa muito importante, Maria, e você colocou de uma maneira muito redonda, né? Muito bem colocada e muito bem articulada. Muitas vezes a fala agressiva é uma maneira da pessoa se defender, né? Muitas vezes A gente não pode generalizar e dizer que todas as vezes são, mas muitas vezes são, né? Porque do ponto de vista das habilidades sociais, a comunicação ela pode ocorrer de 3 formas. Uma comunicação passiva, em que a pessoa ela só respeita os direitos do outro, e ela se desrespeita, ela passa por cima de si para não desrespeitar o outro. Tem a comunicação agressiva, que é a pessoa em que só respeita os direitos dela, e aí ela passa por cima dos outros feito um trator e não tá nem aí. Sabe? É aquela que liga o dane-se e passa por cima do sentimento, da emoção do outro, não quer nem saber. Ela fala o que dá na cabeça. Sem se preocupar com as consequências, né? Exato. E aí tem a comunicação assertiva, ou a comunicação não violenta. E eu gosto muito do termo não violento, porque na comunicação não violenta, eu não violento os direitos do outro, mas eu também não me violento. Muito bom. Porque eu costumo até dizer assim para as pessoas, né? Eu não sei me impor. Se impor não é bater na mesa, se impor não é gritar, se impor não é ofender o outro, se impor significa mostrar que você importa. Quando eu me imponho, eu mostro ao outro que eu importo, que eu sou importante também. Ok, eu respeito, eu tenho até um exemplo. Eu estudava, fazia faculdade de psicologia ainda, e uma amiga chegou na casa dela, muito tarde, porque o celular tinha descarregado, e o marido dela estava louco da vida, porque eles tinham um compromisso e tal, e ele começou a falar um monte na cabeça dela. E ela comentou depois com a gente que ele foi falando, e ela só foi ficando assim.
quieta. Aí ela foi cirúrgica na fala dela. Ela chegou pro marido e disse assim, olha, eu acho que você realmente tem toda a razão para estar irritado do jeito que você está irritado, porque realmente eu cheguei atrasado e não vai dar tempo da gente chegar no compromisso que a gente tinha firmado. Uhum. Mas isso que você está fazendo é pura grosseria. Porque realmente ele tinha todo o direito de dizer que ela estava atrasada, que aquilo ia dar problema, que eles tinham assumido um compromisso, mas a maneira como ele estava fazendo, a estratégia que ele adotou para passar essa informação, para comunicar essa mensagem de, puxa, olha só, estou chateado, você chegou atrasado, você poderia ter emprestado o telefone de alguém para ter me telefonado, você não ligou, você não deu sinal de vida. Se fosse o caso, eu passava na faculdade, te pegava, a gente ia pro compromisso, ou eu telefonava dizendo que a gente ia atrasar, ou remarcava, e nada disso foi feito. Tudo isso poderia ter sido falado. Ele falou tudo isso, mas de uma maneira completamente deselegante, para não dizer de outra forma, não dizer grosseira. Eu costumo dizer, Marcos, que a gente vai receber vários nãos na vida, né? Ou vai ter que dar nãos na vida. Mas tudo é a forma com que a gente fala o não, inclusive. Porque o não pode ser de forma leve também. Desde que você saiba se impor, né? Se colocar da forma correta. Exato. E sempre pensando nisso, assim, né? Acho que é trazer de novo esse pilar da empatia. Como eu gostaria de receber isso, né? A forma com que eu tratei essa pessoa, eu gostaria de ser tratado, isso. Né? Isso é interessante você colocar a questão da empatia, porque nem sempre eu levar em conta a maneira como eu gostaria de ser tratado é ser empático. Isso, então, tem que ser como que o outro quer ser tratado. Exatamente. Então eu vou conversar com a Maria. Puxa, como será que a Maria receberia a informação do jeito que eu tô? Inclusive, eu dou até uma outra dica quando a gente fala de comunicação não violenta. Você vai falar alguma coisa, dá um passo atrás e se pergunte, esse é o melhor momento para eu falar? Uhum. Eu estou no meu melhor momento para falar? Porque às vezes a gente tá tão doido da vida, a gente tá tão bravo, tão e não é o momento, fora de si, de verbalizar. Não é o momento. Então, eu, por exemplo, eu tenho uma estratégia quando eu estou muito bravo, muito bravo, o que eu faço? Eu tiro uma soneca. Pode ser de 5 minutos, 10 minutos, eu só preciso parar, ficar no meu canto. É uma forma de desacelerar, e repensar novamente. Exato, é desacelerar, é levar em conta a mensagem que você precisa passar, os sentimentos que você tem, porque se você tá bravo, deixa claro que você ficou irritado, que você ficou bravo, mas você não precisa ofender outra pessoa. Sim. Você não tem o direito de pegar a sua fúria e jogar pro outro. Você pode demonstrar que ficou bravo, sim, com o que aconteceu, que você não tá legal, que você não tá feliz com aquilo, mas você não tem o direito de massacrar outra pessoa. E, inclusive, as pessoas acham, às vezes, que comunicação não violenta é falar de uma maneira simpática, e não é. Você pode chegar super simpático, pegar uma pessoa que tem problema de obesidade e a imagem pessoal que ela tem é muito disfuncional, né, no sentido de que ela olha e não se sente bem, e a pessoa chega e fala assim, nossa, puxa, você está precisando dar uma emagrecidinha, né? A pessoa sabe, você não precisa falar isso para ela. Que dói, né? Foi super simpatiquinha, mas que pegou ali na ferida, levantou, descascou e sentou a faca ali. Não precisa. Né? Então, um princípio básico da comunicação não violenta, e é básico porque está na base mesmo, né, das relações humanas, é como o outro vai receber a mensagem que eu estou passando. Essa é a primeira coisa. A comunicação não violenta significa levar em conta o outro. Não é só levar em conta a si mesmo. Lembrando que somos diferentes, né? Por isso que a gente está
está trazendo a empatia nesse olhar, né? Porque eu sou de um jeito, o Marcos é de outro. Às vezes o que me ofende não ofende ele. Então, essa empatia nesse olhar de você entender como o outro vai receber, como ele gostaria de receber, lembrando que nós somos indivíduos. Então, não quer dizer que a mesma forma que eu gostaria de ser tratada vai ser a forma com que o outro também quer ser tratado. Isso, as pessoas têm visões de mundo diferentes, valores diferentes, as pessoas têm crenças diferentes, as pessoas pensam de maneira diferente, né? Então eu preciso levar tudo isso em conta. Verdade. Olha, já vou te convidar para um parte 2, para a gente aprofundar nessa comunicação não violenta, que eu amei. Desafio aceito. Só que o nosso tempo está esgotado. Então, primeiro, antes de despedir, eu queria te pedir uma mensagem, assim. Qual mensagem você deixa desse bate-papo nosso aqui sobre esse tema tão importante e que vira um problema se a gente não aprender a lidar com ele no nosso dia a dia? Eu vou falar para as pessoas o seguinte: para você que está acompanhando agora esse vídeo, que está nos acompanhando aqui, ou nos ouvindo, né? Que está no Spotify também. Verdade. Ou nos ouvindo apenas. Escuta com atenção ou veja com muita atenção isso que eu vou dizer para vocês. Comunicação é, antes de tudo, exposição. É eu me doar ao outro, é eu me expor ao outro. Quanto mais eu me fecho, menos eu comunico. Quanto menos eu comunico, menos ideias eu compartilho, menos as pessoas vão entender o que eu estou sentindo, menos as pessoas vão entender o que eu estou pensando. Então, se você deseja dominar o medo de falar em público, se exponha à comunicação. Converse mais com seus amigos, converse mais com sua família, com seus filhos. Vai ter uma oportunidade de fazer uma leitura na igreja? Peça a oportunidade, faça você a leitura na igreja, porque quanto mais você se expor, mais você vai dominando o medo de falar em público. E todas as vezes em que você não estiver bem para passar uma informação, e quando eu falo isso no sentido da sua vibe, sua vibração, a sua energia não está boa, para, respira, toma um fôlego, reveja a mensagem que você ia comunicar. A hora que você sentir que deve falar, você vai e fala. Uau! Eu estava aqui, ó, esperando mais. Mas exatamente. O nosso tempo esgotou. Vou deixar com gostinho de quero mais. Gente, olha, ele já aceitou, então vai ter parte 2, tá? Vamos continuar. Esse tema é extremamente importante, que assim, eu amo falar disso, porque eu sei que é um dos maiores desafios do ser humano é se comunicar da forma certa e se comunicar bem. Para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo, vai ficar aqui na descrição desse vídeo e desse áudio as nossas redes sociais. Acessem o Instagram do Marcos, visite e veja mais conteúdos que ele compartilha com vocês. Aproveite o Marcos, porque ele tem muita entrega, ele tem muito que entregar. Então, vocês têm essa possibilidade de acompanhá-lo também, acompanhar o trabalho dele. É um grande profissional. E está prometido, parte 2 vem aí, a gente comunica a próxima data. E Marcos, mais uma vez, assim, eu queria muito te agradecer. Marcos é um parceiro de uma mentoria que a gente faz juntos. E eu me lembro que quando foi o evento só delas, né? Ali eram só mulheres. E eu falei, gente, o Marcos, ele em algum momento, ele precisa vir para o meu público para dividir o conhecimento com ele. E chegou a hora, né? Chegou esse podcast, é um momento que a gente pode bater esse papo leve, tomando um chá, inclusive, e ao mesmo tempo trazer tantas mensagens e reflexões importantes sobre esse tema totalmente atual e necessário para o nosso dia a dia. Maria, agradeço demais o convite. Agradeço demais a participação aqui das pessoas que estiveram nos acompanhando. Eu costumo até brincar em algumas palestras que eu vou dar e dizer assim: vocês poderiam estar roubando, vocês poderiam estar matando, mas vocês estão aqui se desenvolvendo e aprendendo de algum modo a elevarem os níveis e serem pessoas melhores. Então, agradeço demais a oportunidade por ter contribuído com todos vocês aqui
nesse processo de humanização, esse barco em que todos nós estamos, chamado Planeta Terra. Muito bom. E só lembrando, gente, o nosso podcast ele sobe toda quinta-feira, às 20 horas no YouTube e às 5 horas da manhã no Spotify. Então, se liga aí, ouve, faz muita diferença, é uma boa reflexão para a gente. Marcos, um abraço e até a próxima. Obrigadão, Maria. Forte abraço, querida. Tchau, tchau.